Então chegamos à nossa nona questão, nossa penúltima questão do nosso caderno de questões, e fala, uma questão da UFU, que diz o seguinte: cada frase abaixo possui uma figura de linguagem, assinale aquela que não está classificada corretamente, ou seja, aqui ele pede uma questão, temos que ater para isso. Às vezes a gente numa leitura desatenta a gente acaba se precipitando e respondendo errado. Então aqui na verdade ele quer a alternativa errada. Então vamos lá. A letra A: o céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. Aqui está dizendo que trata-se de uma prosopopeia. Então a alternativa aqui está correta. Lembrem que nós falamos que quando se atribui sentimentos ou sensações humanas a determinados objetos, coisas, é uma figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação. Então aqui quando diz assim, o céu vai se tornando roxo e a cidade agoniza. Esse termo agoniza é um termo utilizado para pessoas. Então cidade não agoniza propriamente dito. Então aqui nós temos uma prosopopeia. Então a resposta aqui está errada porque está certa. Na letra B, nós temos: e ele riu frouxamente um riso sem alegria. Nós temos um pleonasmo, que é o que não foi dito ainda. O que é o pleonasmo? Pleonasmo é a repetição excessiva de uma ideia ou de uma palavra para se dar maior ênfase àquilo, né? E, de certa forma, há uma redundância naquilo que é dito. Subir para cima, descer para baixo, ver com os olhos. Então, isso são tipos de pleonasmo, né? O que é importante a gente saber do pleonasmo? É importante saber que o pleonasmo, como figura de linguagem, de pensamento, podemos utilizá-lo apenas como estilo, como recurso estilístico, principalmente quando vamos escrever determinados tipos de textos literários, poéticos, enfim, musicais. É que nós podemos ou que devemos utilizar esse tipo de recurso. Para textos oficiais, formais, ou em certos concursos de bancas de vestibulares, concursos e do Enem, na elaboração de certos textos, como dissertações, não é recomendável ou não se deve utilizar o pleonasmo. Por quê? Porque lá se cobra um texto mais formal, tá certo? Apenas esse parênteses aí. Portanto, a letra B está errada, porém está certa. Aqui nós temos realmente um pleonasmo. Na letra C, nós temos aqui: peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Nós temos aqui uma metáfora, como sendo uma metáfora. Só que nós vimos que metáfora é quando há uma comparação ou substituição de um termo que está implícito, que é colocado para representar outro termo que está implícito. E aqui nós não vemos isso. O que nós vemos aqui, na verdade, é quando essa parte aqui que diz: peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Ora, mais que alguém seja compreensivo e goste de pedir desculpas, ninguém realmente de fato pede 1000 desculpas. Então aqui nós temos um certo exagero. Então a figura de linguagem que trata do exagero é a hipérbole. No caso aqui está a metáfora. Então aqui é errado, o que na verdade é a correta. Então a resposta errada, que é a certa, alternativa C. Continuando, toda a vida, para a gente entender as outras duas, porque estavam erradas, estando certas. Toda a vida se tece de 1000 mortes. Ora, aqui nós temos o antítese. Vejam que a palavra vida, o termo vida, se contrapõe à morte. Então, vida se contrapõe à morte. Então, nós temos a oposição de duas ideias, de dois termos que se antagonizam. Então, nós temos o antítese. Perfeito. Ele entregou hoje a alma a Deus. Esse termo, a alma a Deus, ele poderia ser muito bem utilizado aqui, outro termo como: ele bateu as botas, ele foi para a terra dos pés juntos, ele morreu. No entanto, aqui ele prefere utilizar
uma figura, um estilo chamado, uma figura de linguagem chamada eufemismo, que é essa suavizar aquilo que se quer dizer, para não causar tanto impacto no receptor. Então aqui também está correto. Então da questão 9ª, a resposta certa, marque no seu gabarito, é a C. Parabéns a você, aluno do Colégio Militar Tiradentes, que acertou, e a todos aqueles que acertaram. Passemos agora para a nossa última questão. Por fim, caros alunos, chegamos à nossa última questão. E para fechar com chave de ouro, é uma questão do Enem de 2004, escolhida a dedo para vocês. E ela traz um poema do nosso grande poeta da segunda geração modernista, um dos maiores poetas da nossa literatura, Carlos Drummond de Andrade, que é intitulada Cidade Grande. Então vamos a esse poema. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Carlos Drummond de Andrade. Olha aí. Então vamos lá. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se letra A, metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Letra B, intextualidade, na qual o texto retoma e relabora outros textos. Ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com intenção crítica. Denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. Prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. Então, meus caros alunos do Colégio Militar e demais alunos que estejam nos assistindo, aqui é uma questão que não beira somente a parte que nós estávamos resolvendo nas últimas questões de figura de linguagem. Aqui também cabe um pouco de interpretação textual, né? Então, nessa questão, ela faz um apanhado, digamos assim, de tudo que nós já vimos até então, né? Fala da metalinguagem, que realmente se consiste em fazer a linguagem referir-se a ela própria, ou ao código, que fala do próprio código. Então, será que nós vemos nesse texto drummondiano essa referência, essa metalinguagem? Aqui ele está falando propriamente, o poema quer realmente falar da construção de como foi feito esse poema, de que métrica de que ele usou, de que rima. Então a gente observa que aqui não é um poema ou um metapoema que fala da construção do poema. Então a letra A nós já podemos descartar, que também é uma questão que a gente pode ir por eliminação. Então, passando para a intextualidade, ficaríamos aí na dúvida. O que seria intextualidade? Na qual o texto retoma e relabora outros textos, ou seja, é o autor utilizar de outros temas, de outros textos de referência para ele montar o próprio tema dele. Então, será que nós conseguimos observar essa interseção entre o que Drummond quer dizer e outros textos, seja de outros poetas que seja? Então, aqui também a gente não vê a influência de outros textos. Aqui, seria essa letra C, ironia. O que é ironia? A ironia consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com intenção crítica. Bom, então aí a gente já deu sempre dessas questões, sempre tem uma ou duas que nos deixam em maior dúvida. Mas vamos lá. Essa daqui, podemos dizer que está no rumo. A letra D, denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. Como eu falei, as palavras, a linguagem denotativa, ela realmente equivale àquilo que ela diz. Ela é no seu sentido literal. Então, um poema, ele dificilmente vai trazer algo no seu sentido literal, porque o poema em si,
ou os poemas em si, a linguagem poética já é no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo. Então aqui nós podemos eliminar, porque aqui o poeta está lidando com o sentimento dele, né? Com a expressão, com a mensagem. Ele tem, nesse poema, ele busca enriquecer aquilo que ele está dizendo. Busca palavras bonitas, busca um estilo próprio. Então, diferente de um texto denotativo, em que a pessoa foca só na mensagem, naquilo que tem que ser dito de forma fria e objetiva. E a prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, é uma figura de linguagem como nós vimos, ou personificação também chamada, atribuindo-lhes vida. Então a gente observa se há essa prosopopeia aqui. Montes Claros é uma cidade mineira, e será que a gente observa, quando se fala Prima Rica do Rio de Janeiro, poder estar atribuindo a questão de parentesco ao Rio de Janeiro. Então ficamos em dúvida aí entre a letra E e a letra C. A grande questão aqui beira, como eu falei antes, na interpretação textual, no texto que o poeta, na mensagem que o poeta quer trazer. Então vejam que quando ele diz aqui nessa parte, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas. Ora, aqui nós temos uma espécie de oposição ao que se afirma, há uma contradição. Ele diz uma coisa, mas ele na verdade quer dizer outra. Como é que é uma prima rica, como uma cidade pode ser rica, tendo favela, que são regiões pobres e periféricas? Então aqui ele está afirmando uma coisa, só que ao mesmo tempo ele nega. E no final ele diz aqui, por enquanto, e mais promete, ou seja, sinal de que a pobreza, de que aquelas favelas irão aumentar. Então, a alternativa que mais cabe aqui é a alternativa B, essa figura de linguagem ou figura de pensamento chamada ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa. Na verdade, o poeta aqui ele pensa outra coisa, mas através do poema ele diz outra. Ele diz uma coisa no poema, na palavra, mas o pensamento dele é outro, de forma crítica. Ele está dizendo que com o processo de urbanização da cidade vieram-se outros problemas, como os problemas das favelas e tudo isso que acarreta. Tá certo? Então, a alternativa aqui é a alternativa C. Confira aí o seu gabarito. Tá ok?